Olá, tudo bem? Emildo Coutinho aqui e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Eu vou falar novamente do meu livro que mais vende, que é a História da Congregação Cristã dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Eu resolvi falar mais uma vez desse livro porque eu acabei de ver o culto online da Congregação Cristã, a minha igreja, cuja parte da Bíblia lida e pregada foi a segunda epístola a Timóteo, escrita por Paulo, no capítulo 4. E eu tenho uma palavra que eu filmei na época com meu celular, porque agora os vídeos não ficam mais disponíveis, pregado em 31/7, quarta-feira. A parte lida foi a primeira epístola, novamente, de Paulo aos Tessalonicenses. E ambas as palavras, como eventualmente quando é pregado nessa linhagem, me chama muito a atenção diante da veracidade dos fatos, atualmente, no passado, e também na história da congregação cristã. Enquanto aqueles que são antagônicos à obra de Deus, que nos atacam todo dia, o povo de Deus todo dia sente a glória dele. Todo dia sente alegria. E o que é maravilhoso é que não depende da intelectualidade, da conta no banco, do prestígio político, do sobrenome. Eu vejo homens simples que não sabem nem falar direito. Tem uns que nem assinar não assinam, mas conhece a Deus de perto. Glórias ao Senhor. E você que é tão simples e escuta essa palavra, conhece a voz do Espírito Santo, já sentiu Deus no seu coração. Tem muitos doutores aí, escreve livro, faz tradução, faz palestra, faz congresso, faz tudo. Nunca sentiu a virtude que você sente. Porque o cristianismo não é uma relação teórica com Deus, é prática viva de comunhão. É relação estreita de amizade. Os fatos são, digamos, a sedução da sabedoria humana que tanto conquista, ilude os seres humanos. Isso aconteceu na época de Paulo, aconteceu ao longo da história da congregação cristã, e quando nós observamos o que tem acontecido atualmente, vemos tudo se repetindo. E tais situações foram registradas nas epístolas, como a que foi pregada, por exemplo, hoje, a Timóteo. Paulo admoesta Timóteo sobre aqueles que se dão às fábulas. E é bem isso. O que esses intelectuais do passado, que se infiltraram na história da congregação cristã, entraram no seu meio, causaram divisões, cismas, problemas para o ministério. Alguns nem intelectuais eram, mas vinham com novas ideias. E no Paraná também, nos anos 50, 60, também tiveram pessoas, um movimento de extremistas, vamos dizer assim, fundamentalistas, ou de uma doutrina mais rígida, também sem amparo bíblico. Então, tal coisa aconteceu, acontece, está acontecendo e acontecerá enquanto essa doutrina permanecer na Terra. E eu fiquei surpreso porque eu pesquiso desde 1994 e ver que, ao longo da história, vários homens fizeram isso. Franciscon escreveu cartas ao Brasil dizendo que tais pessoas
arruinaram a obra nesta ou naquela nação. O Brasil sempre foi mais propenso a estar com Franciscon, a obedecê-lo. Eu diria que até mais que isso, o Brasil sempre esteve mais propenso a aceitar a doutrina. E também, por misericórdia de Deus, foi uma nação que enxergou claramente como é a doutrina apostólica. E eu ouso dizer que não foi só mérito de Franciscon. Foi misericórdia de Deus sobre a nação brasileira. Depois que a reunificação, na mesma fé e doutrina, os brasileiros imigrantes nos Estados Unidos ajudaram a fortalecer esta obra naquela nação. E com a reunificação que começou nos Estados Unidos, mais precisamente ali no final da década de 60, por aí, muitos dessa igreja que lá estava fora da doutrina se reunificou e se adequaram, várias igrejas, à doutrina mundialmente falando. Então eu digo no meu livro que as imigrações sempre ajudaram ao crescimento dessa obra pelo mundo. Num outro livro que eu escrevi, Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante, eu analiso com mais subjetividade essas questões das viagens, das idas desses colonos norte-americanos, ou ítalo-norte-americanos, melhor dizendo, a várias nações, levando a doutrina. Eu chamo esse ato de novos atos, comparado aos atos dos apóstolos, que espalharam a doutrina cristã pela terra em sua época. Então, na pregação inspirada pela primeira epístola aos Tessalonicenses, mais precisamente, o irmão que pregou alertou muito, falou bastante sobre o quanto a compreensão dessa doutrina não está ligada a uma intelectualidade. Um homem simples, iletrado, com pouca leitura, com pouca escrita, consegue compreender os mistérios da doutrina de Cristo. E isso também foi escrito, foi dito pelo próprio Senhor Jesus, que agradeceu ao Pai por ter escondido o conhecimento dos sábios e entendidos e ter revelado aos pequeninos. E é isso que permeia todo esse mistério, que muitas vezes nós não compreendemos, o porquê de um compreender, outro não. Mas o fato é que intelectuais e pessoas que se inclinam à sabedoria humana, ela é seduzida de tal forma que ela só vai ver defeito, ela vai se amparar nas teorias e as coisas não vão se encaixar, e a doutrina de Cristo, o seu povo, vai parecer ingênuo, pessoas leigas, vão chamar, como tem chamado a igreja, de seita, embora ser chamada de seita desde a época do Senhor Jesus, logo após a sua partida, assim foi chamada, a seita do Nazareno. Novamente, nada de novo sob o sol. Nada de novo. Quando eu me batizei na congregação em 1994, eu comecei a pesquisa da história e fui atrás.
Eu queria respostas, eu queria entender. Eu li o relato do irmão Luiz Franciscon, ali me surgiram muitas perguntas. Comecei a perguntar, indagar aos irmãos, eles não sabiam responder. Os que respondiam para mim não fazia sentido. E eu comecei a pesquisar, numa época que a internet era muito rudimentar ainda. Em 2000 me mudei para os Estados Unidos, tive contato com o irmão Arno Scott, que morou com Luiz Franciscon quando fez faculdade de engenharia em Chicago. E ele também me ajudou a compreender muita coisa. Li muito, procurei informação no instituto na Califórnia, que detém o material produzido e coletado por Antônio de Gregório. Tive acesso virtual a esses documentos. E também li diversos textos em vários idiomas e tive a oportunidade de traduzir alguns originais dessa época a pedido dos arquivos do Brás, em São Paulo, que é a central da Congregação Cristã. Mas eu sempre fico surpreso com a vivacidade dessa história, o quanto é sempre a mesma coisa. A Bíblia é um livro vivo, mas também a história que permeia, os fatos que permeiam o contexto da igreja primitiva é o mesmo da atualidade. E isso me deixa assim surpreso, especialmente de ver a cegueira desses religiosos que se dizem seguir a Jesus Cristo, mas não seguem os seus mandamentos. E é interessante que a Bíblia ela é escrita de um jeito que a doutrina deixada aos apóstolos não saiu da boca do Senhor Jesus. Claro que a gente entende ali, quando ele está nas montanhas, falando, pregando, que era a doutrina. E muitos iam embora durante a sua pregação dizendo, duro é esse discurso, ou pensando. A gente vê que ali ele estava pregando, conseguimos imaginar isso. Mas o fato é que aos apóstolos que conviveram com ele, o mesmo Paulo, que não conviveu, mas teve o ensino da doutrina, coube a esses homens escreverem cartas, epístolas às igrejas. E ali combatiam a sabedoria humana, as heresias, as fábulas. E hoje é a mesmíssima coisa. É a mesmíssima coisa. Então o meu livro ele é histórico, eu sempre digo isso, porém não há como separar doutrina da história muitas vezes. E é hoje o que eu resolvi fazer para vocês, gravando aqui em off, essas coisas que eu constantemente estou pensando. Especialmente quando eu escuto caluniadores e difamadores, eu tenho pena dessa gente. Eu tenho pena. Agora, quando eles vêm distorcer fatos históricos, aí é como desmenti-los, é o que eu tenho feito nesse canal, nessa playlist sobre ambos os livros, Esclarecimento dos Novos Atos e História da Congregação Cristã. Então eu convido-vos a se inscreverem, curtirem, compartilharem, interagirem e me ajudar no crescimento desse canal. Mesmo que seja as playlists desse livro, que eu posto outras coisas também, convido-vos a ficarem aqui. Porque eu tenho notado que muitos queriam que eu fizesse um canal só para tal assunto, mas para mim daria mais trabalho. Para manter essa playlist já é bem trabalhoso, eu não teria condição de criar mais canais. E a burocracia do YouTube, que eu não quero entrar aqui no mérito da questão, é bem trabalhosa, não é fácil. Nos vemos na próxima e até mais.